Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Dando continuidade ao assunto de geometria, aqueles entes primitivos, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a reta, né? Alguma coisa mais especificamente da reta, que é o segmento de reta. Vamos aprofundar hoje, detalhar hoje o estudo do segmento de reta. Acompanhe, por favor. Então, fazendo uma breve revisão do que nós vimos na videoaula passada, a gente viu o seguinte, que por um ponto passam infinitas retas, né? Se eu tenho um único ponto no plano, por ele podem passar infinitas retas. Se eu tenho dois pontos no plano, por esses dois pontos passa uma única reta, passa somente uma reta, certo? Nós vimos também sobre a relação, né? A posição relativa de duas retas no mesmo plano. Por exemplo, se eu tenho aqui num plano alfa duas retas, elas podem estar nessa posição, no caso a reta RS, mantendo a mesma distância entre si, elas são chamadas de retas paralelas e é representado simbolicamente desse jeito aqui, ó, R, duas barras, T. A gente lê a reta R é paralela à reta T. Duas retas no mesmo plano podem ser concorrentes quando elas se intersectam num ponto, ou seja, quando elas têm um ponto em comum, tudo bem? E eu represento simbolicamente dessa forma, a reta R é concorrente à reta T. Ou essas duas retas podem ser coincidentes, uma pode estar exatamente sobre a outra. No caso aqui nós temos a reta R, preta, e a reta T de marrom. A reta marrom está exatamente sobre a reta T, a reta R. Né? Então, nesse caso, nós temos duas retas coincidentes e simbolicamente representamos assim: R, três tracinhos e T. Ou seja, a reta R é coincidente à reta T. Muito bem. Muito bem. Então nós vimos também sobre as semirretas, né? Que uma semirreta é uma parte de uma reta. No caso aqui nós temos uma reta de azul pontilhada e um pedaço da reta que inicia no ponto A e vai embora para a esquerda passando por B, para a direita, desculpa, passando por B. Então, se aqui eu tenho um pedaço de uma reta cuja origem é no ponto A e ela segue para o outro lado infinitamente, então isso aí é uma semirreta. E a gente representa uma semirreta desse jeito aqui, ó. Dois pontos da semirreta, a origem, um outro ponto qualquer, e uma setinha em cima apontando só para um lado. Ok. O segmento de reta, que a gente viu também na aula passada, é uma porção limitada da reta, ou seja, eu pego a reta, marco nela dois pontos distintos e entre esses dois pontos eu tenho um segmento de reta. Esse segmento de reta ele tem uma medida, porque ele tem um início e tem um final, então com certeza ele tem um comprimento, certo? Os segmentos de reta eles podem ser consecutivos ou colineares, como nós já vimos também na aula anterior. Consecutivos, quando eles têm uma extremidade comum, no caso do segmento AB e o segmento BC são consecutivos, porque eles têm uma extremidade em comum, que é o ponto B. E esses segmentos podem ser também colineares, quando eles pertencem à mesma reta suporte. Por exemplo, nós temos o segmento DE e o segmento FG, que estão na mesma reta suporte, que no caso aqui é a reta R. Como eles pertencem à mesma reta, então eles são segmentos colineares. Vamos ver agora hoje a medida de um segmento, vamos iniciar, né, com a medida de um segmento e segmentos congruentes. Então, olha só, medir uma reta ou uma semirreta nós já sabemos que é impossível porque ela não tem comprimento determinado, ela é infinita. Tá? Já que elas têm pelo menos uma parte sem fim, no caso a semirreta, né? Tem uma origem, mas não tem um final. Mas os segmentos de reta, eles podem ser medidos, né? A gente pode ter uma medida para o comprimento desse segmento, porque ele tem uma origem e tem um final, né? Para ver isso pode ser feito, para ver como isso pode ser feito, vamos considerar esse exemplo. Olha esse segmento grande aqui de azul, o segmento AB. E olha esse outro segmento de vermelho, o segmento MN, que nós chamamos de letrinha A, o segmento PQ, que chamamos de letrinha B, e o segmento RS, que chamamos de letrinha C, certo? Então acompanhe por favor. Se usarmos um compasso, verificamos o seguinte: se eu colocar a ponta seca do compasso no ponto M e abrir até o ponto N, você vai perceber que esse comprimento aqui, esse segmento vermelho, MN, ele cabe 3 vezes no segmento azul. Ó. Uma, daqui para cá aproximadamente duas e aqui para cá três.
Ou seja, esse segmento A ele cabe 3 vezes no segmento AB. O segmento PQ, o segmento verde, esse segmento aqui PQ, se você for pegar, colocar a ponta seca do compasso no ponto P e abrir até o ponto Q, você vai perceber que dá para marcar esse segmento PQ 5 vezes aqui no segmento azul AB. Vai ficar aqui aproximadamente uma, daqui para cá duas, daqui para cá 3, daqui para cá 4 e daqui para cá 5. Esse segmento PQ cabe 5 vezes no segmento AB. E se nós pegarmos o segmento RS, o lilás aqui, ó, segmento menor, colocarmos a ponta seca do compasso no ponto R e abrir até o ponto S, você vai perceber que esse segmento menor, ele cabe 15 vezes aqui no segmento AB, exatamente 15 vezes, tá bem? Se chamarmos a medida do comprimento MN de A, a medida do comprimento PQ de B e a medida do comprimento RS de C, e compararmos com o segmento grande, o AB, tá? O segmento, se nós pegarmos o segmento AB e compararmos com MN, PQ e RS, obteremos de cada comparação a medida do comprimento do segmento AB nas unidades de medida A, B e C, respectivamente. Para você entender melhor, acompanhe, por favor. Quando a unidade da medida é o segmento A minúsculo, que é a medida do segmento MN, a medida do segmento AB é 3 vezes A. Exatamente, né? Se eu considerar esse segmento como uma medida padrão, você vai perceber que a medida do segmento azul é 3A, porque esse segmento cabe 3 vezes aqui, ó. Então esse segmento mede 1A, 2A, 3A. É isso que está dizendo aqui o primeiro item. Tá bem? E a gente indica medida AB é igual a 3A, ou simplesmente que o segmento AB tem medida 3A. Tá? Se nós considerarmos a unidade de medida o segmento B, que é o segmento PQ, ó, se nós considerarmos esse segmento verdinho como a unidade de medida, você vai perceber que como esse segmento verde cabe 5 vezes aqui no azul, então a medida do segmento azul, que é o segmento AB, vai ser igual a 5B. É o que está escrito aqui, ó. Quando a unidade de medida é o B minúsculo, que é a medida do segmento PQ, a medida do segmento AB é 5B. Ó. A gente pode indicar assim, a medida daquele segmento azul lá, AB, ele equivale a 5B, porque ele cabe 5 vezes no segmento AB. Ou a gente pode indicar simplesmente dessa forma, AB é igual a 5B. Se nós considerarmos a unidade de medida o segmento C, se nós considerarmos que isso aqui é a unidade de medida, e como esse segmento C cabe 15 vezes no segmento AB, então a gente vai dizer que a medida do segmento AB equivale a 15C, certo? É o que está escrito aqui, ó. Quando a unidade de medida é C, que é a medida do segmento RS, né? O segmento menorzinho, o lilás, a medida do segmento AB é 15C, e a gente representa assim, ó, a medida do segmento AB equivale a 15C, ou simplesmente que o AB equivale a 15C. Afinal, aí vem a pergunta que não quer calar, qual das medidas obtidas, 3A, 5B ou 15C, é a correta? Qual dessas três medidas é a correta? Bom, gente, na verdade, depende, né? Depende de que medida você está usando como padrão. É como se você usar o centímetro, aquele tamanho de 1 centímetro é o tamanho padrão. Se você usar o milímetro, aquele tamanho de 1 milímetro é a medida padrão. Então, dependendo de quem você está usando como medida unitária, que a gente fala, vai estar correto. Portanto, as três medidas estão corretas, tanto o 3A, quanto o 5B, quanto o 15C, desde que você atribua, né, a esse padrão de medidas como aquela medida unitária, né, aquela medida que vai valer para toda e qualquer situação com a qual você está trabalhando. Tá? É por isso que diz aqui que, na verdade, as três medidas são corretas, pois cada uma delas foi obtida em uma unidade de medida diferente. Tá bem? A medida do comprimento de um segmento é obtida quando comparamos o segmento considerado com outro segmento, tomando o seu comprimento como unidade de medida. Então, observe essa situação aqui. Olha. Vamos considerar agora
os segmentos CD e EF. O segmento CD é o azul e o segmento EF é o segmento preto. E a gente vai usar esse tamaninho aqui, olha, U, esse comprimento, como uma unidade padrão, como uma medida padrão de unidade, tá? Como se fosse, por exemplo, centímetro. Mas não é um centímetro, ele é bem maior. Mas a gente vai usar esse tamanho como uma medida padrão. Então, se eu usar esse segmento U como medida padrão, você percebe que dentro do segmento C cabe 4 vezes o U. Ou seja, a medida do segmento CD é 4U. Tá? Se nós observarmos o segmento EF, ó, dentro do segmento EF também cabe 4 medidas de U, 4 segmentos U. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, observe o seguinte. Os segmentos CD e os segmentos EF, então eles têm a mesma medida, porque em cada um deles cabe 4U, que é a medida que eu estou usando como medida padrão. Certo? Se em cada um deles cabe exatamente a mesma quantidade, no caso 4U, então a gente pode garantir que esses dois segmentos têm a mesma medida. E quando dois segmentos têm a mesma medida, tomada na mesma unidade de medida, dizemos que esses segmentos são congruentes. Então eu posso dizer que o segmento CD e o segmento EF são segmentos congruentes. Por quê? Porque eles não são os mesmos, mas eles apresentam a mesma medida. Tudo certo? Aqui embaixo, ó, como a medida do segmento CD é 4U e a medida do segmento EF também é 4U, então o segmento CD e EF são segmentos congruentes e a gente representa assim, ó, CD, o segmento CD é congruente ao segmento EF. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Tudo bem. Então, para a gente comparar dois segmentos, a gente vai ter que usar uma medida como padrão, certo? Porque na prática a gente usa os centímetros, não é? Então, aqui vem uma tarefa de aprendizagem. A primeira questão diz o seguinte: considerando como unidade o segmento U e observando a figura, calcule a medida de AB, por exemplo. Então, vamos só para a gente tomar como modelo, acompanhe. Qual a medida do segmento AB? Então, o segmento AB começa aqui no A e termina aqui no B. Então, quantos segmentos U cabe aqui dentro do AB? Já está demarcado aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu vou dizer que a medida do segmento AB é igual a 4U, tá? E assim você faz nos demais. Segunda questão, o trajeto de uma passeata foi representado pelo caminho indicado pelas setas da figura, em que os lados de cada quadradinho representam quarteirões da cidade. Sabendo que a passeata começou e terminou no ponto P, quantos quarteirões foram percorridos ao todo? Então houve uma passeata que partiu aqui desse ponto P, né, e percorreu esse caminho aqui, ó, na direção das setas, caminho de azul, tá? Considerando que cada quadrícula dessa aqui, ó, cinza, equivale a um quarteirão, então a pergunta é, ao todo, se a passeata partiu do ponto P, fez todo esse percurso e voltou para o ponto P, ao todo, quantos quarteirões essa passeata percorreu? Conferir e colocar a sua resposta aí. Terceira questão. Observe as figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta. Então você tem aqui 2, 4, 6, 8 figuras geométricas planas. Tá? A pergunta, em quais dessas figuras todos os segmentos são congruentes? Você vai dizer em quais delas os segmentos são todos iguais, os segmentos que formam, né? Quarta questão, represente dois segmentos consecutivos e congruentes. Letra B, represente dois segmentos colineares em que um tenha como medida o triplo da medida do outro, certo? Se um medir U, o outro vai medir 3U. Se um medir 2 centímetros, o outro vai medir 3 vezes 2, 6 centímetros, e assim por diante. Letra C, o segmento AB, você vai representar o segmento AB tal que a medida desse segmento AB é 4 centímetros. Ele é consecutivo e colinear com o segmento BC. E a medida de BC tem que ser igual ao dobro da medida de AB. Aí você tem que pensar um pouquinho, tá bem? Mas você consegue fazer. Então aqui você tem as respostas do problema, tá bem? Todas as respostas. E você confere. Algumas não vai aparecer porque elas são pessoais, mas você confere as demais e aquelas que você errou, não esqueça de verificar o seu erro, tudo bem? Vamos aproveitar o restinho dessa aula, gente, para a gente
fazer uma breve introdução sobre as figuras geométricas, outras figuras geométricas. Então, olha só, contornando a face de um dado apoiado em uma parede, por exemplo, observamos que todos os pontos da figura traçada estão no plano representado pela parede. Ou seja, se nós temos um dado aqui, ó, um cubo, né, um dado, com a face 3, se nós pintarmos de vermelho essa face 3 e encostarmos na parede, como se fosse um carimbo, toda essa face vai ficar marcada na parede, certo? Mas se nós pintarmos as outras faces, encostarmos só essa face na parede, vai ficar registrado na parede apenas essa face, não vai ficar as demais, tudo bem? Então diz aí, as figuras geométricas que estão contidas em um plano, isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas planas. Então essa face, esse lado aqui do cubo, né, que tem 3 pontinhos, é só ele que vai ficar registrado na parede, né? Ainda que nós pintássemos as outras faces, porque só ela é a parte plana. Então, no caso, esse quadrado, que é a face do cubo, é uma figura plana. Se nós considerarmos o cubo inteiro, ele não é uma figura plana, ele é uma figura não plana, que nós vamos conhecer mais na frente como uma figura espacial, um sólido geométrico, tá? Porque ele não está contido no mesmo plano, apenas uma face. Já as figuras que não estão contidas em um único plano, ou seja, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. A gente vai ver tudo isso em detalhe. Observa aqui, quando olhamos o mundo à nossa volta, para a natureza e para os objetos construídos pelo ser humano, podemos perceber que ele é repleto de objetos que lembram figuras geométricas. Observa aqui, ó, uma laranja, aqui é o Museu de Louvre, lá em Paris, aqui é o octógono, onde acontecem as lutas de MMA, todos vocês conhecem. Isso aqui é um lápis, que nós chamamos de lápis sextavado, tá bem? Perceba que essa laranja ela se assemelha a essa figura que é uma esfera. O Museu de Louvre ele se assemelha a essa figura que é uma pirâmide. Aqui, ó, o local onde acontecem as lutas, né, de MMA se assemelha a essa figura que é um octógono. Okay? E esse lápis, se nós pegarmos um pedaço do lápis, ele se assemelha a essa figura aqui que nós vamos conhecer mais na frente como sendo um prisma hexagonal, certo? Então, olha só, nas imagens acima existem elementos que lembram figuras geométricas planas e elementos que lembram figuras geométricas não planas. Algumas figuras geométricas não planas podem ser chamadas de sólidos geométricos. Então, se nós olharmos rapidamente para essa linha de baixo, dessas 4 figuras, que se assemelham a essas 4 figuras reais lá de cima, seria capaz de me dizer quais as figuras planas e quais as não planas? Observa aqui essa esfera. Você consegue colocar essa esfera num plano? Não, se você pintar uma esfera todinha de tinta e colocar ela sobre uma cartolina, vai ficar na cartolina ali só um pontinho preto, não é? Então não dá para nós colocarmos toda uma esfera todinha, completa, num plano. Então isso aqui não é uma figura plana, é um sólido geométrico. A mesma coisa acontece com essa pirâmide, né? Não conseguimos colocar essa pirâmide num plano. Observa esse octógono, você percebe que ele ficou perfeitamente desenhado no plano. Ficou todo contido no plano. Um plano seria, por exemplo, uma folha de cartolina. Essa outra figura aqui, ó, se nós tentarmos colocá-la no plano, vai ficar só uma das faces, aquela face que ficou apoiada no plano. O restante não. Então, dessas 4 figuras, a primeira, a esfera, a segunda, a pirâmide e a terceira, esse prisma, são sólidos geométricos. São figuras não planas. A única figura plana é esse octógono aqui. Ó. Tá bem? Octógono porque tem 8 lados. Aí você tem uma tarefa de aprendizagem que você vai resolver. A primeira questão diz: pense no mundo em sua volta e liste objetos da natureza ou construídos pelo homem que lembram figuras geométricas. Você vai fazer uma relação de figuras que vieram na sua mente, você vai imaginar, né? Vai parar, vai pensar um pouquinho,
E aquelas figuras da natureza, né, que se assemelham a figuras geométricas, plana ou não plana, e você vai anotar, ou se quiser até desenhar no seu caderno. Né? Essas figuras podem ser também criadas pelo homem. Por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira tem que formato. Né? Você vai dizer se é uma geladeira é uma figura plana ou não plana. Um mapa, por exemplo. Tá? Segunda questão, classifique as figuras geométricas da questão anterior em planas e não planas. Depois que você fizer uma relação, escreva umas 10, no mínimo 10 figuras, tá? Aí você depois separa, né? As que são planas e as que são não planas dessa lista que você criou aqui na primeira questão. Terceira questão, entre os elementos descritos nas fichas abaixo, escreva quais nos dão a ideia de uma figura geométrica plana e uma figura geométrica não plana. Então você tem aqui várias fichas, uma de amarelo, uma verde, uma azul claro, uma cor de rosa, uma azul escuro, uma vermelha e outra azul escuro. Aqui na primeira tem folha de papel, na segunda lata de extrato de tomate, tela de um quadro, superfície do tampo de uma mesa, tubo de cola bastão, um dado e uma garrafa de água. Então você vai pegar aqui, olha, essas 7 fichas e vai colocar aqui ao lado, escrever, né, as que representam uma figura geométrica plana. E as que representam uma figura geométrica não plana, se escreve aqui a letra B. Quarta questão. O professor de geografia pediu aos alunos que desenhassem numa folha de papel o mapa do estado onde nasceram. O desenho que eles fizeram representa uma figura geométrica plana ou não plana? Responda. Quinta questão. Quinta questão, você tem duas figuras aqui. A, que é a planta baixa de uma casa, e a letra B, que é uma maquete. Né? Você vai dizer qual das duas figuras representa uma figura plana e qual das duas representa uma figura geométrica não plana. As respostas estão aqui, algumas são pessoais, vai depender do que você fizer, né? E as que não forem pessoais, você confere e se acertou tudo, muito bem, parabéns. Se errou alguma, corrija o seu erro, certo? Ok, gente, então na próxima aula a gente vai começar a ver com mais detalhe o que são esses sólidos geométricos, adentrando nas figuras que não são planas. Tudo bem? Então não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, deixa lá o seu comentário. Muito obrigado pela atenção e nunca esquece disso. Estuda, estuda que a vida muda. Até a próxima.